Vamos falar sobre o segundo passo agora, que é a definição do produto em marketing ou serviço, como a gente conversa, a gente considera o nosso tratamento ortodôntico. Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam desde o princípio é o seguinte: quando vocês forem oferecer o seu produto ou serviço, venda benefícios, não características. Eu vou dar um exemplo do que eu quero falar. Imagina o seguinte: eu convido vocês a venderem um pacote de viagens para Fernando de Noronhas. Como é que você venderia um pacote de viagens para Fernando de Noronhas? Você venderia, tipo, olha, eu tenho um pacote excepcional para vocês. Ele inclui aéreo, ele inclui uma escala em Recife, ele inclui 3 dias na ilha, ele inclui a pousada, ele inclui o transporte do aeroporto até a pousada, bagagem, você pode levar bagagem, e se você quiser comprar alguma coisa lá, é tudo à parte, tá? Se você quiser fazer esses passeios, lembre-se que você tem de pagar por fora. Tudo bem? Entendeu? Alguém aí ficou com vontade de comprar esse pacote? E se mudasse a abordagem para alguma coisa assim? Cara, pacote de Fernando para Fernando Noronha é uma das coisas mais maravilhosas que você vai ter. Tá? Simples, por quê? Você vai para o paraíso, cara. As praias são fenomenais. A hora que você está na areia, sentindo aquele vento, aquela imensidão, aquele azul, é incrível, é indescritível. Se você gosta de mergulhar, a experiência de nadar com golfinhos, tubarões, ter mergulhos noturnos são excepcionais. Tá? As trilhas naquela ilha são maravilhosas. Você não sabe como é uma diferença incrível você estar naquele ambiente, parece que você está mais perto do céu. Tudo bem? Entenderam o que eu quis falar? Qual dessas duas abordagens te parece mais apetitosa? Qual dessas duas abordagens te fazem querer você comprar esse pacote? Com certeza a que você ofereceu benefícios, não é? Ok. E quando a gente trabalha com demo, que eu quero que vocês comecem a entender exatamente isso aqui. Também outra planilha que vai ser baixada ali com vocês, mas que ela basicamente ensina vocês a trabalharem, ao invés de conceito como características, vocês comecem a focar um pouquinho mais em benefícios. Então, a primeira delas é o seguinte: fricção. Vários de vocês vendem para os seus clientes o demo falando o seguinte: é um aparelho que não precisa de borrachinhas, tá? Acaba com a fricção, é a maior tecnologia que existe. Fala, mas o que significa fricção na verdade? Porque fricção nada mais é do que uma característica. Né? Você acabou de falar que você não precisa de um sistema de amarração por borrachas. Mas e aí? Mas o Demon tem uma porta de aço inoxidável. Legal. Que mais? O convencional usa amarrilhos. E daí? Né? E o que tem a ver com isso? Então você precisa entender que quando você vai trabalhar com a parte de benefícios, o que significa? Basicamente, a lógica é a seguinte: amarrilhos significam fricção, que significam força, ou forças mais altas, que significa dor. Entendeu? A partir do momento que você elimina os amarrilhos, você diminui, praticamente elimina a fricção, a sua sensibilidade ela é muito menor. O grau de conforto que os clientes experimentam ou relatam com o Demon é muito melhor do que no convencional. Faz sentido? Depois você pega aquele fiozinho onde você tem aqueles bracts tradicionais e os bracts Demon e mostra para ele. É uma coisa extremamente simples. Não é assim? Eu lembro que quando eu negociava com os clientes, a hora que eu mostrava, dava explicação e mostrava aquele arco para o cliente, ele falava assim, ele tentava, né, mexer o bracket convencional, tentava mexer o bracket demo, e eu falava, tá vendo? Essa é a força que eu preciso trabalhar com o convencional. Ele automaticamente já sentia aquela dor, aquele desconforto na boca. Então era muito simples provar para ele porque que o demo era melhor. Na verdade, ele já falava, eu não quero dar borrachinha, porque deve doer demais. Ok? Entenderam? É só isso não. Então você fala o seguinte: não, mas olha, no Damon a força é muito menor. Né? O que é força? É a pressão nos dentes.
É o resultado quando você aplica uma força no bracket e essa força é transmitida ao dente, essa pressão. Tudo bem, no demo ela é baixa. Ah, tá, então não existe fricção, a força do arco ela é transferida para os brackets ou para os dentes de maneira mais eficiente, você consegue melhores movimentações. Cadê o benefício disso aí? Isso são características. Ah, mas por outro lado, Carlos, no convencional as forças são muito altas. Por causa da fricção, eu preciso trabalhar com forças mais altas. O cliente tende a entender isso? Não, não tende a entender isso. Você precisa mostrar para ele que força leve igual a movimentações mais eficientes. Quando a gente trabalha com forças mais leves, os dentes se movimentam, a fisiologia trabalha de maneira muito mais eficiente. As forças pesadas equivalem a processo inflamatório exacerbado, que igual a dor, que igual a movimentos mais demorados. E é interessante, porque outro dia eu estava dando um treinamento de vendas, inclusive. E a pessoa chegou para mim e falou o seguinte, mas Carlos, para mim não faz sentido. Na minha cabeça, forças mais altas deveriam promover movimentações mais rápidas. Afinal, você está trabalhando com forças mais pesadas. Quando você trabalha com uma forcinha leve, a gente espera que a movimentação seja devagarzinha. Não é interessante você perceber isso? Por quê? Porque é a percepção de um leigo. Daí você precisa entender que provavelmente uma boa parcela dos seus clientes vão entender esse conceito de força leve, mas não vai entender como esse conceito se transmite em forças ou movimentações mais rápidas. Se você não explicar um pouquinho de que com essas forças leves, a fisiologia do organismo, né, processos que levam à movimentação de dente, elas ficam mais eficientes e por mais incrível que isso pareça, que por mais que você pode entender que ele tem alguma dúvida, é isso que oferece, que acontece nos tratamentos. E você tem vários casos para provar e para mostrar para ela. Aliás, o próprio conceito de conceito de preço fechado, onde você, na verdade, oferece uma certa garantia que você vai finalizar em menos tempo, já serve muito bem de uma garantia desse processo. Faz sentido? Tem. O que mais? Conforto, às vezes a pessoa fala assim, não, no demo é muito mais confortável, Carlos, né? O conforto no demo é muito mais alto, no convencional ele é baixo. Peraí, que conforto, né? Que, força alta igual a dor. 70% menor ou menos do que no convencional. Tem aquele trabalho do Tagawa, que eu recomendo muito que vocês mostrem, que é o seguinte, quando você pega e trabalha com o gráfico de força, pacientes com convencional relatam um nível de força ou de dor, de desconforto entre 4 e 10. Tá? São altos. Sendo que no Demon, entre 1 e 4. Basicamente, ou entre 0 e 4. Onde começa o convencional é o máximo do Demon. Faz sentido isso? Tá. Eficiência. Quando você fala de eficiência, o Demon é muito mais eficiente. Tá, o que tem? Então você não precisa vir todos os meses, as movimentações são mais rápidas. Eu não sei se eu estou entendendo onde eu ganho com isso aqui, porque no convencional você vai me ver todos os meses, não é? Qual que é a diferença? Aqui me parece que você vai me dar um cuidado maior até. Não, espera um pouquinho. Se você trabalhar simplesmente dessa maneira, você está vendendo características e não benefícios. Tá? O que eu falei para vocês? Qual que é o ativo mais precioso hoje em dia? Não é tempo? Quer dizer o seguinte, você precisa inverter a maneira como você oferece essa informação. Tá? Com o Damon, como eu não preciso de amarrilhos, eu não preciso trocar esses amarrilhos de maneira frequente, você não precisa vir todos os meses. O sistema, pela alta tecnologia, ela continua funcionando sozinho. Esses arcos podem funcionar por meses por causa da baixa fricção. Então quer dizer o seguinte, muitas vezes o que vai acontecer, você vai vir no consultório, eu vou olhar, vou examinar e você vai poder ir embora sem eu mexer no sistema. Tá? E você vai perceber uma coisa, os dentes estão se movimentando de maneira muito mais rápida do que o anterior. E o melhor é que a sua agenda ela fica muito mais flexível. Você não precisa ter um horário a cada 3 semanas, 4 semanas para vir no consultório. A gente vai se adaptar muito melhor.
Tá? Às vezes nós temos clientes que, por exemplo, viajam por 2, 3 meses e não tem nenhum problema, porque a gente consegue estar trabalhando do mesmo jeito e terminando dentro do prazo previsto. Faz sentido? Ótimo. Que mais? Visitas mensais. Você não precisa de visitas mensais. Eu não sei vocês, mas, por exemplo, quando meus filhos eram pequenos, eu gostava de ir no médico. Eu curtia ir no médico. Na primeira vez, na segunda vez, nas primeiras vezes. Depois de um certo tempo, era mais ou menos o seguinte, cara, entre eu sair do meu escritório, chegar em casa, que eram 5 minutos de casa, pegar as crianças, levar até o médico, esperar na sala de espera, estacionar, esperar a consulta, pegar os moleques, levar de volta para casa, deixar tudo dentro lá, voltar para o meu escritório, eram 3 horas. Né? 3 horas, todos os meses. Que na verdade eu tinha que sair da minha rotina. Eu adoro os meus filhos, mas quer saber de uma coisa? 3 horas para mim é muita coisa. Faz sentido? Imagina se você tem de ir mais de uma vez por mês. Ok? E daí quando você chega no tempo total, quando você fala dessa aceleração de movimento que um sistema mais tecnológico permite que você ofereça, o que você vai perceber é o seguinte, esse aqui é o maior benefício que você pode oferecer. Até tem uma história que eu acho super legal. Uma vez eu estava falando com um conferencista da Espanha e ele me falava o seguinte, Carlos, é incrível, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos no máximo, antes do casamento, as noivas vêm no consultório. Por quê? Todas elas querem se casar com o melhor sorriso do mundo. E a gente é obrigado, basicamente, a fazer um tratamento ortodôntico em, no máximo, 18 meses. Tá? E eu acho muito legal isso aí, porque na verdade é isso. No estudo do Tagawa, ele falou que realmente o tempo de tratamento dele hoje é uma faixa de 18 meses. Não é? Quando você sabe que no convencional, seu tempo médio de tratamento deve estar muito mais próximo de 30 a 36 meses, pelo menos pelas pesquisas que nós temos com todos os nossos clientes. Então, quando você começa a mostrar para o seu cliente esse benefício, menor tempo, menor quantidade de visitas, por causa da maior tecnologia, você vai permitir que seu cliente tenha um ganho de tempo e conforto e eficiência muito maior, aí você está, na verdade, colocando o seu produto lá em cima. Entender o conceito de características, ou da diferença entre características e benefícios?